Sejam bem-vindos, né? Ex-deputado Ney Lopes, jornalista e também ex-deputado federal, já ocupa vários cargos na vida pública, né? E hoje atua escrevendo no blog diariamente. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. A partir da madrugada, né? A partir de 4 da manhã, eu já estou lá no blog. Boa tarde, é um prazer. Notícia, né? Daniel Menezes, doutor em Ciência Política, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Boa Tarde, Cidadão. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Um prazer tê-lo conosco. E eu inicio, né, com o assunto do dia que tem repercutido muito durante esses dias, que foi exatamente a forma truculenta como o prefeito, mais uma vez, aliás, tratou membros da imprensa. Nesse caso, o jornalista Alex Costa, a quem eu presto aqui nossa solidariedade, jornalista da TV Ponta Negra, repórter, né? E eu peço que a produção coloque esse vídeo para em seguida a gente poder fazer um comentário, né? Estamos aí com o vídeo no ar. Muito bem. Prefeito, com relação às ligações que o senhor apareceu falando sobre aquele esquema... Não tem ligação não, isso é pauta prejudicada de vocês, viu? Isso é a pauta de outros lugares de vocês. Tem vergonha na cara. Pois é, eu peço inicialmente a opinião sobre este episódio do jornalista também, Ney Lopes de Souza, também advogado, em relação a esse tipo de postura com a imprensa. Eu jamais iria generalizar como normal e rotineiro a atitude do prefeito Carlos Eduardo. É que o político no momento, no Brasil, sobretudo o homem do executivo, e ele especialmente, em razão dos últimos acontecimentos, anda com os nervos à flor da pele, né? Isso é um estado de espírito. E ele teve essa reação, que ninguém pode considerar normal, tem que considerar uma reação que mereça reparo, mas eu não vejo isso como uma condenação. É o estado de espírito, ultimamente, com essas últimas delações que ocorreram aqui, sobretudo do Fred Queiroz, propagou-se demais em rede social que haveria responsabilidade do prefeito, que aliás foi desmentido hoje com a divulgação de que o próprio Fred disse que não havia essa relação. Então, eu acho que é humano e a gente tem que ter. Até Cristo expulsou os vendilhões do templo. Não é o caso, porque um jornalista, ele não está fazendo nada de ilegal, ele está exercendo a sua profissão, ele faz uma pergunta que pode ser indiscreta, mas é o direito dele. Agora, quem responde, às vezes não consegue conter as emoções. Daniel Menezes, qual a sua avaliação em relação a esse episódio? E como o deputado bem disse, isso expressa a situação do momento na qual a classe política se encontra sob fogo cruzado, né? Agora, é preciso que a gente leve em conta que uma agressão como essa acaba criando um efeito contrário, que é dar muito mais visibilidade, inclusive ao que o deixou naquela situação irritado. Então não vale a pena, né? E vale lembrar que não é a primeira vez que o prefeito faz isso, conforme o próprio sindicato dos jornalistas, que saiu em defesa do jornalista que passou por essa situação, fez questão de enfatizar com relação ao caso, né? É preciso que o prefeito recue e, se for o caso, se ele achar conveniente, que eu acredito que seja, ele venha a se retratar com relação à postura que ele manteve e que acaba, de alguma forma, atingindo todos os jornalistas nessa situação, né? Já foram vários episódios desse tipo que o prefeito se comportou dessa forma quando chega uma pergunta que não é agradável, mas que tem que ser feita e tem que ser respeitada, mas até agora, por exemplo, né, mesmo diante da nota do Sindijorne, como você disse, Sindicato de Jornalistas, né, dizendo que já vários episódios com vários jornalistas aconteceu, casos semelhantes, mas até agora nenhum pedido público de desculpas, né? É complicado. E aí, no final das contas, a gente pode levar em consideração que agentes políticos nacionais têm passado por uma situação ainda muito mais adversa, mas em nenhum momento eles chegam a cometer esse tipo de falta de cortesia para com a imprensa, né, que cria um efeito bumerangue que, no final das contas, o próprio político acaba sendo o maior atingido. Não vale a pena na prática.
Verdade. Pergunta Ney Lopes de Souza em relação a essa operação, né? Operação Natal Luz, né? Onde nas barbas do prefeito foram desviados, segundo o Ministério Público, praticamente quase 23 milhões de reais, né? Talvez se somar o que dizem que Lula desviou, o sítio de Atibaia, uma série de coisas, não chegue nem perto desse valor. Mas eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito desse episódio, inclusive depois das gravações, até que foram alvos dessa pergunta aí do jornalista Alex Costa, né? Sobre os grampos, né? Que mostra claramente uma conversa entre os próprios concorrentes da licitação, os empresários, entre eles e o secretário e mais alguns funcionários da Censur, e entre o secretário da Censur e o próprio prefeito Carlos Eduardo, que dá uma ordem para uma decisão salomônica em torno dessa licitação que está sendo questionada. Ô Robson, são fatos preocupantes, são fatos denunciados que merecem apuração rigorosa. Agora eu falo não só como jornalista, como político, mas como advogado. Não se trata de nada consumado. São indícios, são presunções em que o país não pode mergulhar numa concepção nazifascista de condenar as pessoas de véspera ou por aparência. O sistema jurídico brasileiro está absolutamente estraçalhado. Aqui se prende para a pessoa fazer delação ou confessar o que às vezes até não fez. Eu não sou contra a prisão preventiva, ela deve existir, mas quando existirem justificativas, risco, a sociedade, sinais de desvios comprovados de recurso público, mas o Brasil está se tornando rotina, prender, solta depois, prende de novo, e o pior, julgamentos antecipados que as pessoas que são vítimas desses fatos se submetem. Eu vejo tudo isso com muita preocupação. De um lado, sou absolutamente favorável a que se apure, repito, a Operação Lava Jato vai marcar o país, mas é preciso que haja respeito às pessoas com relação aos seus direitos quando ocorrer a necessidade desse respeito. Daniel Menezes, a sua visão em relação a essa operação e ao que foi divulgado até agora? Eu concordo. Eu acredito que é preciso ter uma certa paciência. Isto não significa dizer que se defenda aqui nesse momento uma certa leniência para com a corrupção. A ideia não é essa. A ideia é passar a seguinte mensagem para o telespectador. É preciso que a gente construa um processo e, em cima desse processo, os verdadeiros culpados sejam devidamente responsabilizados, porque todo mundo tem direito ao contraditório. E a gente está julgando, está condenando, Robson, e com uma certa velocidade, que muitas vezes a coisa não acontece tal como a gente inicialmente imaginava. Por exemplo, a delação de Delcídio do Amaral, na Lava Jato, gerou inúmeras capas em revistas nacionais, né? E depois, muito do que ele disse não foi confirmado. O governador do Maranhão, Flávio Dino, foi envolvido na delação da Odebrecht e hoje o Supremo Tribunal de Justiça disse que ele não tinha nada a ver com aquilo, que ele não teria vendido uma medida provisória, um projeto de lei, se não me falha a memória, como foi alegado inicialmente por um executivo da Odebrecht. Então é preciso que a gente tenha um certo cuidado, porque nesse tempo de rede social a gente corre para a rede, condena a pessoa, nós estamos chateados com a crise econômica e política também, mas é preciso que a gente respeite o direito do cidadão a demonstrar o seu ponto de vista, a mostrar que ele, do ponto de vista dele, não cometeu aquele delito. Poderá se defender, né? Isso. E eu pergunto a Ney Lopes de Souza, né, como também advogado, ex-deputado federal, né, que pertence à classe política, talvez até volte, né, numa eleição aí para o Senado, a gente falar já sobre isso também. Mas aí eu pergunto, Ney, em relação à própria Lava Jato, às vezes não dá a impressão de que para uns existe mais apuração, para outros não? Alguns partidos são mais condenados do que outros na Lava Jato e, às vezes, diante de setores tão que disputam de uma maneira tão acirrada oposição e situação, que ontem era o contrário, quem era situação hoje virou oposição. Mas parece que quando sai a notícia com o político de um lado, aí o outro lado festeja e o outro baixa a cabeça, e quando a notícia é o contrário, o outro mete a porrada no outro, independente de como tenha sido essa notícia, sem apurar com mais profundidade.
Eu não posso. É quase um ABC e América, né? É o Fla-Flu, né? Eu ia dizer o Fla-Flu, mas você já disse o ABC e América. Isso daí é natural em razão das exacerbações das emoções. Agora, eu não acho que a Lava Jato, essa operação, ela tenha pecados capitais. Não. Até porque ela se rege por normas que mesmo trôpegas, esvaziadas, discutíveis, essas regras jurídicas em relação ao processo penal, que é o Código Penal e o Código de Processo Penal, elas estão em vigor. Eu vejo o juiz Sérgio Moro, como os outros juízes, concedendo direito, defesa prévia, fazendo instrução e julgando. O julgamento, se é mais para um lado, se é mais para outro, aí depende muito para a pessoa ter convicção do que diz, do conhecimento dos autos. Não é o conhecimento da notícia que sai na TV e no jornal, que muitas vezes é feita, muitas vezes não, regra geral é feita por quem não é especialista, quem não é do ramo e que não se prende a certos detalhes que influem no julgamento. Então, eu vejo a Lava Jato sob o aspecto, digamos, de regra de procedimento, de garantir direito de defesa. Quando a questão chega e é submetida aos juízes e promotores, eu não tenho tantas críticas. As minhas críticas se cingem a esses procedimentos de prisão temporária, de prisão preventiva intempestiva e de coisas assim que não se justificam, ao meu ver. Daniel Menezes, e já mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora sobre o governo do Estado do Rio Grande do Norte. Como é que você tem avaliado o momento administrativo e político que vive o atual governo do Rio Grande do Norte, o governador Robson Faria? É um governo justamente alicerçado numa crise econômica ímpar, né? Perda de receita acentuada, né? E que enfrenta problemas que foram deixados por governadores anteriores. Por exemplo, eu não consigo aceitar que hoje os poderes tenham contas desvinculadas do Tesouro Estadual, tal como acontece hoje. Isso é um verdadeiro absurdo completo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, para a gente ter ideia, ele tem no seu cofrinho 580 milhões de reais. É o dinheiro de mais de 2 pontes Newton Navarro paradas. Estão pagando, às vezes, salários a juízes, promotores e, às vezes, a Ministério Público, a promotor público, que ultrapassa 100 mil reais com alguns direitos e garantias que acumula e se paga de uma vez, e às vezes você vê o executivo, que é o poder irmão, o cofre do Tesouro Estadual é um só, com dificuldade de receber 2 mil reais. Exatamente. Não faz sentido, por exemplo, também a gente manter um fundo previdenciário na qual essas pessoas que contribuem hoje para o fundo só irão receber suas aposentadorias daqui a 30 anos, enquanto que os aposentados de hoje recebem seus vencimentos com atraso. Ora, quem está trabalhando tem que manter, a nossa previdência funciona assim, tem que manter aqueles que já se aposentaram, né? Então a gente tem construído algumas regras e eu acho que o Estado do Rio Grande do Norte ele é muito ceifado pelas forças corporativas, tanto do ponto de vista dos poderes, como também dos sindicatos constituídos. Qualquer tentativa... E dos grupos políticos que hoje estão em oposição, né? Claro, mas a oposição faz seu papel porque numa democracia liberal é legítimo que a oposição aponte problemas até para que o governador se sinta pressionado a melhorar, né? E agora, resolva, Exatamente. Agora, é inconcebível, por exemplo, que uma Secretaria de Educação tenha dificuldade de implementar atividades de otimização do desempenho do professor em sala de aula porque o sindicato bota dificuldade, né? Isso é extremamente complicado. Ney Lopes de Souza. Olha, eu achei muito lúcidas as observações do Daniel, muito lúcidas mesmo. Eu assino embaixo e concordo integralmente. Eu tenho informação de que o Rio Grande do Norte é o único estado brasileiro que tem essa história do caixa único. Quer dizer, caixa separado. O tribunal tem seu dinheiro, o outro órgão tem seu... Tem que ser um caixa só. Para atender inclusive né, quando a gente sabe que, por exemplo, se o governo estadual ou municipal, qualquer prefeitura, faz um convênio com o governo federal e naquele prazo ele não executa aquele dinheiro, ele volta para o cofre da nação e depois é redistribuído para outros projetos. Claro, não é? É a mesma coisa. Eu concordo, portanto, que essas distorções desse tipo, como também na área previdenciária, como ele falou, contribuem para as dificuldades inegáveis que o
governador Robson Faria vem enfrentando. Eu faço até justiça que o governador faz um esforço muito grande para acertar. Agora, não faz milagre, nem ele, nem ninguém que venha depois. O quadro é muito difícil e o governador está sendo, de certa forma, vítima de uma expectativa muito grande que ele, eu acho até que de boa fé, não vou dizer que é má fé, levantou de que seria o governador da segurança. O problema da segurança é o seguinte: se vier milhões e milhões e milhões de reais para o Rio Grande do Norte, com essa legislação penal que tem aí, não há secretário nem governo que combata a violência. A violência do Brasil só começa por uma revisão da legislação, de forma que o menor, por exemplo, ele é detido às 7 da manhã, vai almoçar em casa. O sujeito é condenado por estupro, tem liberdade 1 ano, 2, 3 depois. E assim por diante. As penas no Brasil são amenas, a legislação precisa ser violenta, eu digo até violentamente, para dizer intensamente, alteradas, porque da forma como é a lei federal no Brasil, não há governador, e quem disser que resolve estará ou mentindo ou então se precipitando. Rapidamente, que o tempo passa muito ligeiro, mas uma palavra dos senhores em relação ao cenário que está para ser disputado no próximo ano, 2018, em relação ao Senado da República. Vem aí a disputa de mais 2 vagas, tentativa de renovação de José Agripino e Garibaldi em relação aos seus mandatos. Rapidamente, Daniel, qual a sua visão? Eu acho que um desses senadores vai encontrar dificuldade para renovar o seu mandato em decorrência de toda essa pressão sobre a classe política que a gente vivencia hoje. E nós estamos falando de senadores que têm mais de 20 anos de mandato. Exato, e 30 anos de vida pública, né? Você diria que seria mais difícil a renovação do senador José Agripino, por exemplo? Pelo que eu tenho visto pelas pesquisas, sim. Acredito que sim. Ney Lopes de Souza? Olha, eu acho, não vou fazer prognósticos assim de quem ganha e de quem perde. O que eu acho é que a eleição do próximo ano será imprevisível. Ninguém sabe o que vai acontecer. Me parece que tanto para governo como para Senado. Tanto para governo como para Senado, deputado, o povo está raciocinando, as redes sociais estão atuando de dia e de noite e é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Aqui é uma consultoria ao vivo, viu, Daniel? A sua expectativa dentro desse cenário de renovação para o Senado, o companheiro que está do seu lado, Ney Lopes de Souza, você acha que pode navegar nesse vácuo e ganhar uma dessas vagas? Por que não? Não constranja, Daniel. Mas é um bom nome, sem dúvida alguma. Ele não vai dizer que eu vou perder. É um nome interessante que vai, sem dúvida alguma, qualificar o debate de 2018. Ney Lopes considera ainda a possibilidade de disputar o próximo ano? Claro que eu considero, mas não tem nada definitivo. E Daniel disse bem, eu contribuiria para um debate sério, porque sem ser melhor do que ninguém, eu tenho uma larga experiência no Congresso Nacional, passei 24 anos lá e tenho, sobretudo, uma condição. Se porventura, que não há nada certo, eu fosse candidato, eu já teria o que dizer ao Rio Grande do Norte. Quem achar que eu fui um deputado cumpridor do dever, votaria comigo. Quem achar que eu não cumpri o dever, vota no outro. Muito bem. Muito obrigado, Ney Lopes de Souza, pela sua presença no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Ney Lopes, pela sua presença. Obrigado, boa tarde. Boa tarde também, Daniel Menezes. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Satisfação, obrigado a todos.